Pai, Senhor Jesus, a todos os irmãos aqui do canal Reino do Céu, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero já aqui agradecer a todos os inscritos do canal, né? Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Muito obrigado pela sua inscrição. Você tem contribuído para o Reino do Céu, né? Para o crescimento desse canal, para que mais pessoas venham conhecer da palavra, né? Porque não é fácil se encontrar hoje em dia sinceridade na palavra de Deus, né? Muitas pessoas falam em muitos cantos, né? Mas também não sou lógico, claro e evidente, exclusivo, né? Em tempos difíceis, o Senhor tem levantado pessoas, né? Assim como Elias achava que não tinha mais ninguém, né? Nenhum profeta, só ele tinha escapado, e o Senhor disse para Elias que ainda tinha 7.000 varões que não tinham dobrado ainda os seus joelhos a Baal, né? E por conta que é o fim dos tempos, por quanto que é tempos trabalhosos, tempos muito difíceis, estamos em um período, acredito eu, que é cumprimento da palavra, né, das profecias dos profetas, né, que chegaria um tempo em que as pessoas iam sentir fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra, né? Eu acredito, irmãos, que nós estamos nesse cumprimento dessas profecias. Tá certo? Então, meus amados irmãos, quero aqui nesse vídeo trazer uma palavra da parte de Deus. Quero fazer uma leitura e a gente vai falar algo em cima dessa leitura, tá bom? Vamos ler Provérbios capítulo 8. Depois estarei passando para mais outras leituras. Espero que você acompanhe comigo esse vídeo. Acredito que você venha a ser edificado, né? Acredito que Deus venha falar com você, né? Então vamos para a leitura da palavra. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nela nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino, escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Irmãos, Provérbios capítulo 8, eu li aqui do versículo 1 ao versículo 11. Nós vemos que a palavra ela está falando de uma sabedoria que clama, né? Quem é essa sabedoria? A sabedoria que clama
nas portas, né? No cume, nos montes, nas alturas, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca. E essa sabedoria que está clamando aos homens, né? Aos simples. Essa sabedoria está ensinando a prudência, né? Essa sabedoria está clamando aos loucos. Esta sabedoria está pedindo para que atentem à sua palavra. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, né? Os lábios da sabedoria proclamarão a equidade, né? Ou seja, a retidão, a justiça, a verdade. Os lábios da sabedoria, que foi escrita pelo rei Salomão, né? Há mais de 1000 anos antes dessa sabedoria se fazer carne e vir à terra. Pronto, revelei quem é a sabedoria. Você sabe quem foi que se fez carne e veio habitar conosco na terra, né? Foi o próprio Cristo. Então a sabedoria que clama, que ama a equidade, a verdade, a retidão, a sinceridade, ela está no nosso meio, né? Ela está falando aos homens simples, ela está falando aos homens que se dizem sábios, ela está falando aos loucos, ela está clamando em todos os lugares. Por mais que estejamos em tempos difíceis, Deus nunca deixou de clamar, né? E a sabedoria, ela confundiu os homens sábios. Eu quero dizer uma coisa para você. Dê ouvido à palavra de Deus, ao Evangelho. Eu acredito que você tem uma Bíblia em casa. Se você não tiver, você pode comprar. Leia a sua Bíblia com entendimento, peça sabedoria a Deus, entendimento para compreender aquilo que Deus colocou para você, né? Porque o Evangelho da salvação, ela é a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus, porque o Evangelho é a palavra de Cristo, e Cristo, ele é o Logos. Tá certo? Provérbios capítulo 1, no versículo 20, diz o seguinte: a suprema sabedoria é altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécio, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio? E vós, louco, aborrecerei o conhecimento, né? Conhecimento da verdade. Até quando? Todos nós temos um tempo, um período de ignorância. Eu estou falando isso, irmão, não é só para pessoas que têm uma Bíblia, que andam com ela debaixo do braço, não, mas também para todas as pessoas, porque a palavra de Deus, ela é direcionada para todos os homens. A salvação de Deus, ela é para todos. Basta querermos, né? Basta aceitarmos. O versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão
Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa predição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a sabedoria. Ela nos traz como temermos ao Senhor. Ela nos ensina como conhecer o verdadeiro Deus. Não tem outro canto onde você vai encontrar conhecimento sobre o Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Não tem outro canto em que você vai conhecer o Deus que chamou um homem do meio da sua parentela e fez dele uma nação chamada de Israel, e dessa nação enxertou eu e você através do sacrifício de Cristo, através da sabedoria que clamou, que veio na terra em carne, clamou para todos os homens que se arrependessem, que deixassem os seus pecados, seus caminhos de injustiça, de mentiras, seus caminhos de imundícias. Nós não nascemos, nós não viemos, irmãos, para fazer aquilo que é a nossa vontade ou que é a vontade do inimigo, mas Deus nos fez para a sua honra e para a sua glória, né? Esta palavra, ela é uma palavra diretamente do coração de Deus, porque o Cristo, ele nos revelou essas coisas. 1 Coríntios 1:24 diz o seguinte, o 23, vamos ler o 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está dizendo que a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo Jesus, aquele que morreu para nos ressuscitar, aquele que morreu para nos dar a vida, esse é a sabedoria de Deus, né? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, duas casas, né? Lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Os homens na terra, os grandes, os estudados, em todos os setores. Talvez você tenha dito, eu conheço muito homem sábio, muito homem inteligente. Quero dizer uma coisa para você.
O homem sábio é aquele que tem o conselho de Deus. O homem sábio é aquele que guarda esta palavra. O homem sábio é aquele que reconheceu que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. O homem sábio, ele guarda as suas vestes, ele guarda a sua vida para não pecar contra o Senhor. O homem de Deus é aquele que conheceu a sabedoria de Deus. O homem sábio é aquele que para o mundo é loucura falar de Jesus Cristo, falar da salvação, falar de um homem que morreu e ressuscitou e salvará todos aqueles que creem. Isso é loucura para quem não conhece a sabedoria de Deus. Tá? Jesus, quando ele veio ao mundo, irmãos, a sabedoria de Deus quando veio ao mundo, ele não escolheu os doutores da lei. Ele não escolheu aquele povo que conhecia todas as escrituras decorada, né? Que eram os fariseus, os saduceus, escribas, os doutores da lei. Por que Jesus não veio e escolheu aqueles homens? Se eles estavam esperando Jesus, se eles estavam preparados, porque aqueles homens tinham se tornado religiosos. A religião, ela corrompe o coração do homem. Aparentemente você pode achar que está numa maravilha. Estou servindo a Deus, estou fazendo algo bom para Deus. É só você olhar ao seu redor e ver muitas religiões que aparentemente são pessoas de Deus, mas não são. Toda religião tem o seu lado bom, mas toda religião tem o seu lado ruim. E principalmente aquele que engana o homem. Tá certo? Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Como assim, irmão? Como foi isso? Jesus, quando chegou, ele escolheu homens que eram pescadores, que não eram doutores. Homens que para o mundo não tinham sabedoria. Mas quando Jesus disse assim: vem, me segue. Esses homens deixaram tudo e seguiram. Aqui em Provérbios capítulo 1 vai dizer que a sabedoria é melhor do que o ouro, melhor do que as coisas preciosas. A sabedoria é você escolher antes a palavra do que aquilo que te possa fazer conhecido, aquilo que te possa fazer famoso, aquilo que te possa chamar a atenção das pessoas. Os discípulos de Jesus Cristo seguiram ele pela fé. Eles só sabiam o básico. Jesus, quando veio, escolheu eles e eles não rejeitaram. Isso é loucura. Será que o povo não olharam para eles? Esses homens são doidos. Só tinha essa pescazinha para sobreviver, sustentar a família. Aí vem um homem, chama eles para sair pelo mundo e eles vão, deixa tudo. E é assim que se cumpre 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 em diante, né? Deus escolheu as coisas loucas, né? Os fariseus, se Jesus vem e chama eles, se Jesus vem e entra naquele templo e começa a fazer participar daquela religião do templo e seleciona os fariseus para ser seus discípulos, talvez eles tivessem aceitado. Mas Jesus não podia fazer isso, porque eles estavam corrompidos. Jesus tinha que chamar a atenção deles para o Evangelho, para eles querer aceitar o Evangelho. Aí sim, eles se tornariam verdadeiramente servos de Deus. Mas Jesus chamou. Jesus chamou os simples, os pobres, os humildes, e esses não recusaram. E Jesus até hoje está chamando. A sabedoria até hoje está clamando nas portas. A sabedoria hoje está clamando no YouTube. É um local onde você consegue ver pessoas sinceras pregando a verdade. E tem se multiplicado. E esta verdade, ela vem
ela vem ser pregada nos locais, nas praças, nas ruas, nos templos. Deus está clamando. A Bíblia diz que Deus levantará 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas pregarão até a morte. Porque a verdade e a sabedoria de Deus não vai caber mais nesse mundo. Não está cabendo mais nesse mundo. Então, quando se prega a verdade, contraria os desejos do mundo. Mas Deus vai pelejar e Deus vai batalhar até o final. Deus vai sempre ter os seus servos e vai levar até o fim, recolhendo os seus, aqueles que ouviram a palavra de sabedoria, guardaram no coração e proclamaram essa palavra em todos os cantos da terra. A Bíblia diz em Mateus 24 que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. A sabedoria de Deus será pregada em todos os tempos, em todo o mundo, então virá o fim. E esse fim é na volta de Jesus, quando ele vier para buscar os seus e para lutar em favor dos seus. Amém, meus irmãos? A sabedoria de Deus é Cristo. Ele é a sabedoria de Deus, que os homens não receberam na sua maioria. Acharam loucuras e ainda hoje acham loucura. Tá certo? Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado, espero que essa palavra tenha falado com você. Que você venha compartilhar com seus amigos, com um amigo seu que você quer que ouça essa palavra. Tá bom? Deus abençoe a todos, fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.